O que te faz ser um super-herói? Ao longo dos anos nós temos visto vários filmes de super-heróis. Muitas vezes nós podemos pensar que o que torna esses personagens super-heróis são seus poderes. Talvez super, sim, são seus poderes, mas heróis, aí já não é só o poder que os torna assim. Temos vários super-heróis com poderes, mas às vezes com um caráter não tão assim 100%, digamos assim, né? Mas temos outros que, mesmo que se não tivessem poder ou habilidade alguma, já seriam super-heróis apenas pelo seu caráter. E hoje nós vamos falar daquele que talvez foi o herói mais honrado de todos os tempos, de todas as histórias de quadrinhos, de todos os filmes, e que é um exemplo de homem, um exemplo de personagem, um exemplo de cristão para nós nos dias de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o honrado Capitão América, Steve Rogers. Vem comigo nessa, meu nome é Gustavo, está começando mais um vídeo do Fé Geek. Bom, antes de começar, né, gente, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, porque aí você ajuda bastante gente, né? O YouTube recomenda o nosso vídeo, recomenda o nosso canal e a gente torna Jesus mais conhecido ainda através da cultura pop, através de filmes e séries, enfim. Ajuda a gente nessa missão, conto com você. Bem, Capitão América, né? A primeira aparição do Capitão América na história, assim, dos quadrinhos foi em Captain America Comics, edição número 1, lançada em março de 1941 pela Timely Comics, que mais tarde se tornaria a Marvel, como a gente conhece hoje. O personagem foi criado por Joe Simon e Jack Kirby durante o período da Segunda Guerra Mundial. Conta a história de Steve Rogers, que era um jovem franzino, rejeitado pelo exército, pouco desprovido de força, beleza, né? Mas tinha um coração enorme, coração corajoso e um profundo senso de justiça. Ele então foi voluntário em um experimento militar secreto chamado Projeto Renascimento, que tinha como objetivo tornar homens fracos em super soldados com muita força, né? E foi lá onde ele recebeu o soro do super soldado. E com isso se tornou então o Capitão América, que foi símbolo de liberdade, coragem e integridade, lutando contra os nazistas e mais tarde até outras ameaças globais. Uma curiosidade interessante é que na capa da sua primeira HQ, o Capitão América aparece dando um soco em Adolf Hitler. É verdade. Um ato ousado, né? Porque naquele tempo os Estados Unidos ainda nem tinham entrado na guerra de fato, não tinham ainda se posicionado, e aí essa HQ vem posicionando, né, na ficção os Estados Unidos, dando ali um viés político e tal. Então já imagina o tamanho disso para a época, então simplesmente, né, incrível. Migrando dos quadrinhos para as telonas, antes do MCU existir, né, que é o universo cinematográfico da Marvel, a primeira aparição do Capitão América fora dos quadrinhos foi no seriado, né, Capitão América, que era em preto e branco, em 1944. E ele era bem diferente do personagem que a gente conhece hoje, né? Não era a mesma coisa. Em 1990 foi lançado o filme Captain America direto para home video e foi um fracasso de crítica e público. E, gente, realmente é melhor evitar porque é uma bomba. Coitado do Capitão América, não conseguia sucesso nas telonas, né? Mas foi então que em 2011, já dentro do MCU, foi lançado o Capitão América, o Primeiro Vingador, aqui interpretado pelo ator Chris Evans. Nesse filme é contada a história de Steve Rogers, desde sua origem humilde até se tornar o herói com o escudo de vibrânio. Naquele filme mostra o seu sacrifício final ali ao cair no gelo com aquela bomba atômica e tal. E aí a gente vê que ele acorda no presente, preparando o caminho para o filme dos Vingadores. O personagem aparece em mais outros filmes, né? Os próprios filmes dos Vingadores, em que ele está em todos os 4 Vingadores. E também em seus filmes solos. Capitão América, o Soldado Invernal, que para mim é top 3 do MCU até hoje. É um filmaço, é um filme de espionagem assim, extraordinário.
E também em Capitão América Guerra Civil, que apesar de não ser tão bom quanto o Soldado Invernal, é maravilhoso, né? Devido à quantidade de fanservice. E a HQ do Guerra Civil também é fantástica, né? Vamos combinar que é melhor que o filme. Mas o filme também é muito bom. Mas a conclusão do Steve Rogers ali é em Ultimato, onde ele conclui o seu arco com um ato de honra e de amor. Ele vai lá devolver as joias do infinito no passado e vive a sua vida que não viveu ao lado da sua amada Peggy Carter. Steve Rogers era um cara magro, fraco, feinho, coitado, mas com um caráter forte. E aqui é o primeiro ponto. Steve Rogers tornou-se o Capitão América não foi por força física, mas foi pela sua integridade, pela sua coragem e pela sua honra. O Dr. Erskine, ele diz ali no filme que o soro só amplifica o que já está dentro da pessoa. Ou seja, se a pessoa ela é ruim, ela vai ficar pior. E a gente vê isso em outros super soldados ao redor, ao longo do universo cinematográfico. Mas se a pessoa é boa, ela fica ainda melhor. A lição que fica para nós é que nunca é sobre aparência ou sobre popularidade. Na verdade, o que importa é o seu coração. O próprio Deus olha para o seu coração. A Bíblia diz em 1 Samuel 16, 7 que o Senhor não vê como o homem. O homem, ele vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O coração. Mas afinal, o que é honra? Honra, segundo até dicionários e tudo mais, é viver com integridade mesmo quando ninguém está olhando. É manter-se fiel aos princípios mesmo sob pressão. Nós vemos aqui no Steve Rogers um personagem que recusa mentir, recusa trapacear, recusa abandonar seus amigos. Ele sempre escolhe fazer o que é certo e não o que é fácil. Provérbios 22, verso 1 diz que vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que prata e ouro. Romanos 12, 17 diz que não devemos retribuir o mal a ninguém, e sim procurar fazer o que é correto, aos olhos de todos. Steve enfrenta inimigos, até o próprio governo, quando acredita que eles não estão fazendo a coisa certa. Por exemplo, no Guerra Civil, ele se volta contra o governo, contra aquele tratado de Sokovia e contra os próprios amigos, alguns colegas de Vingadores, como o Homem de Ferro e outros. A gente conhece a história, né? Ele mesmo fala uma frase que é muito bacana, que é: mesmo que todo mundo diga que algo errado é certo, você deve plantar os pés no chão como uma árvore e dizer: não é você quem está errado. Essa firmeza moral aí reflete o chamado de Deus para seus filhos serem sal e luz nesse mundo. Mateus 5,14 diz que nós somos a luz do mundo e nossas obras devem glorificar ao nosso Pai, Deus. Ser honrado é servir os outros. Steve sempre coloca os outros em primeiro lugar. Ele pula em uma granada ali no primeiro filme sem saber que era falsa. Tipo assim, se fosse verdadeiro, ele ia morrer. E ele pula ali sem questionar. E esse é o espírito de sacrifício, de entrega pelo próximo. E o maior exemplo que a gente tem de entrega é Cristo, é Jesus que deu sua vida por nós. Filipenses 2, 3, 4 vai dizer também lá que nós humildemente devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso é muito bacana. Querido, ser honrado não é só para os outros, e sim também quando ninguém está vendo. Steve já era íntegro antes mesmo de ser escolhido como herói. A honra não apareceu junto com o escudo. Ele era o mesmo na sombra e na luz, sozinho ou em público. Steve era sempre honrado. E isso é um reflexo de uma santidade verdadeira. Sabia que Deus nos chama para sermos santos? Ele chama para sermos santos e irrepreensíveis, mesmo quando ninguém vê. Efésios 1,4 diz que Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós precisamos ser honrados porque Deus nos escolheu, nos separou para ser assim. A reflexão que o Steve Rogers, esse herói honrado, nos deixa é: o que eu estou fazendo para dar esse exemplo? O que nós temos postado nas redes sociais? Isso honra a Deus ou isso agrada mais o mundo? Na escola, na faculdade, você se mantém fiel mesmo quando parece bobeira ou quando o grupo diz que você tem que fazer alguma coisa e você não quer ficar mal com o grupo? Qual que é a sua postura perante isso? Nos seus relacionamentos, seja amorosos ou de amizade, você respeita, você ama, você serve essas pessoas, mesmo
Quando ninguém está vendo, só você e a pessoa, querido, nós devemos seguir o exemplo daquele que é o nosso verdadeiro capitão. O Capitão América é um exemplo fantástico de honra, mas ele ainda é um personagem. Nosso verdadeiro exemplo, nosso verdadeiro capitão e modelo perfeito de honra é Jesus Cristo. Se queremos viver com honra, precisamos andar com aquele que é a verdade. O escudo de Vibranium do Capitão América protege, mas é o escudo da fé que nos protege contra o mal, contra as garras do inimigo. Efésios 6,16. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Quero terminar esse vídeo com um desafio para você. Você gosta do Capitão América? Tente ser parecido com ele. Tente imitá-lo, mas faça isso com Cristo no coração. Honre a Deus com quem você é de fato e não com o que você quer mostrar. Seja fiel no público e no secreto. Consiga fazer a diferença no teu jeito de agir perante a sociedade, perante os teus amigos e os teus relacionamentos. Que Deus o acompanhe nessa jornada. Permaneça honrado e, assim como Steve Rogers, mantenha seus valores e princípios inegociáveis e o Senhor te recompensará. Amém? É isso, galera. Esse foi o nosso vídeo sobre o Capitão América. Comenta aí embaixo quais outros super-heróis você quer ver aqui para a gente fazer analogias, enfim, com a nossa vida espiritual. Quais heróis têm lições importantes para nos trazer. Tô pegando aqui a vibe dos primeiros vídeos que eu fazia, né? Você deveria ver, eu vou deixar até o link aqui na descrição. Um abraço, pessoal, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e é isso, tamo junto.